Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Larissa e é um prazer te ter por aqui. No vídeo de hoje você vai entender em poucos minutos o que é a distribuição eletrônica, para que ela serve. A gente vai fazer aqui juntos alguns exemplos para você entender na prática como que ela se aplica, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! A primeira pergunta que eu te faço é: o que é a distribuição eletrônica? Porque a gente vai ver sim em que ela se aplica, né? Para que ela serve. Agora, antes da gente entender para que ela serve, a gente precisa entender o que ela significa. E eu tenho uma coisa para te dizer. E a distribuição eletrônica nada mais é do que uma forma de organizar os elétrons de um átomo numa ordem crescente de energia. Então, toda vez que você olhar para a distribuição eletrônica de um átomo e você fizer ali, colocar os elétrons nos subníveis, nas camadas que eles pertencem, aquela ordem que você escreve nada mais é do que uma ordem crescente de energia. Ou seja, quanto mais para a direita, digamos assim, quanto mais para o final da distribuição eletrônica estiver o seu elétron, maior vai ser a energia desse elétron em comparação com aqueles que você escreveu primeiro. Tá, mas para que isso acontece? Quando a gente pega os elétrons de um átomo e a gente distribui eles, é uma forma da gente organizar esses elétrons, na verdade, em camadas e em subníveis que estão dentro dessas camadas. E uma forma da gente olhar para isso é através do diagrama de Linus-Pauling. O diagrama, de maneira mais genérica, ele tem essa cara. Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem as camadas dos átomos, tá? Da 1 até a camada 8, ou você pode conhecer também como camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Geralmente a gente para nessa camada daqui. Então, assim, são as camadas que você tem no átomo, e aqui, em cada uma dessas camadas, você tem os subníveis desse átomo. Então, é como se tivesse uma casa, né? Vamos supor que cada camada, digamos assim, vamos fazer analogia com um prédio, acho que fica mais fácil. Então, isso aqui é como se fosse um prédio completo. Cada nível desse aqui, ou cada camada, cada número desse aqui, representa um andar, ok? Dentro de cada andar, você vai ter ali os apartamentos, se é que a gente pode colocar desse jeito. Então, ali a gente coloca, por exemplo, no primeiro andar, só tem um apartamento. No segundo andar, tem 2. No terceiro, tem 3. E assim por diante. E essas letrinhas aqui vão representar os subníveis onde os elétrons estão. Então, são os apartamentos que as pessoas moram. Vamos botar mais ou menos desse jeito. Só que cada apartamento permite uma quantidade máxima de pessoas, que no nosso caso são os elétrons. Então, eu coloquei aqui para você a quantidade máxima que você pode ter em cada um dos subníveis do elétron. Então, vamos lá. Quando a gente fala de distribuição eletrônica, a gente está interessado em pegar a quantidade de elétrons do átomo, certo? Certo. Só que, por exemplo, imagina que o seu átomo tem, sei lá, 5 elétrons, tá? No total. Se esse átomo tem 5 elétrons no total, esses elétrons estão organizados na eletrosfera de uma maneira específica. Então, por exemplo, se eu quiser alocar esses 5 elétrons na eletrosfera do meu átomo, eu sei que 2 estão aqui. Por quê? Porque o meu primeiro andar, ele vai comportar, no máximo, 2 elétrons. Se eu tenho 5 para colocar no total, então quer dizer que os 2 primeiros estão nesse primeiro andar aqui. E aí, o próximo, lembrando que a gente tem 5, então a gente precisa alocar os próximos 3. Então, o próximo vai entrar nesse segundo andar aqui, vão entrar 2 aqui. Então, repara, você já alocou 4 elétrons. Tá faltando 1, não tá? Então, beleza, você coloca no próximo. Então, ficaria 2 nesse, 2 nesse e 1 nesse. Então, você vai alocar a quantidade de elétrons que o seu átomo tem, nem mais, nem menos, respeitando, obviamente, a quantidade máxima de elétrons que você pode colocar em cada um dos subníveis. Então, aqui tem mais uma observação que a gente precisa reparar dentro do diagrama de Linus-Pauling. Toda vez que a gente for fazer as considerações a respeito desse diagrama e colocar lá na forma horizontal, digamos assim, o diagrama, você sempre vai preencher dessa maneira aqui, ó, horizontal. Por quê? Porque essa é a ordem crescente de energia dos seus subníveis. Então, ó, o primeiro subnível vai ser sempre o 1s2. Você sempre tem que dizer o andar que você tem e o apartamento que você colocou o elétron. Então, aqui, 1s2 é o primeiro. O próximo
próximo subnível é o 2s2. Então, ele é o próximo que tem uma energia um pouquinho maior do que o 1s2. O próximo, você não pula para o 3s2, você vem para o 2p6, porque é o que está no mesmo andar do que esse e ele vai ter uma energia um pouquinho acima do 2s2. O próximo vai ser o 3s2, o próximo o 3p6, o próximo 4s2 e assim por diante. Você sempre vai seguir a ordem dessas setas que a gente escreve assim, ó. Então, se eu quisesse escrever isso aqui numa linha horizontal, a gente teria, ó, 1s2, 2s2, 2p6, tô seguindo aqui a ordem, ó, 3s2, agora, depois do 3s2, eu vou pro 3p6, agora eu vou pro 4s2 e depois, ó, repara, acabou a minha seta aqui, então eu volto pra cá. Agora eu escrevo 3d10. Não tem problema um número maior aparecer antes de um número menor, tá? Não tem problema algum. Por quê? Porque essa é a ordem crescente de energia dos meus subníveis. Então, a única diferença entre os dois aqui é que o subnível 3D10 tem uma energia maior que o subnível 4S2. E na hora de você distribuir os seus elétrons, você só pode distribuir elétron para o subnível mais energético se o anterior já estiver completamente preenchido. Então, aqui, se eu preenchi completamente o subnível 2P6, só nesse ponto eu posso preencher o próximo, que é o 3S2. Se eu não tiver o 2P6 completamente preenchido, eu não posso passar para o próximo, ok? Então, vamos lá. Vamos olhar exemplos disso. Peguei alguns exemplos aqui para a gente dar uma olhada na distribuição eletrônica deles. Quando a gente escreve assim o átomo e tem esse númerozinho aqui, isso quer dizer o número atômico desse átomo ou o número de prótons desse átomo. O que isso significa? Isso aqui a gente pode chamar ou de Z ou de P, tá? Número atômico ou número de próton. Em um átomo neutro, ou seja, que não possui carga, a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Então, o lítio aqui, ele possui 3 elétrons que precisam ser organizados em ordem crescente de energia. O que isso significa? Vou usar a distribuição eletrônica para poder organizar, para poder arrumar esses elétrons, ok? Então, vamos lá. Primeiro subnível, 1s. Qual é a quantidade máxima de elétrons que você tem no S? Exatamente, 2 elétrons. Então, aqui vai ficar 1s2. E acabou. Eu não posso colocar mais elétrons nesse subnível porque ele não aguenta. O próximo subnível vai ser o 2s. Então, olha só, eu tenho 3 elétrons para colocar. 2 já vieram para cá, que é esse númerozinho aqui de cima. Então, eu só tenho 1 elétron para colocar aqui no próximo subnível. E acabou. A distribuição eletrônica para o lítio 3 vai ser 1s2, 2s1. Beleza? Bora ver o próximo exemplo. Vamos analisar o sódio. O sódio vai ter 11 prótons, ok? Logo, a sua quantidade de elétrons também vai ser igual a 11, porque, mais uma vez, ele é um átomo neutro. Ele não virou um íon, ele não perdeu nem ganhou elétron, ok? Então, vamos lá. Vamos distribuir os 11 elétrons que o sódio tem. Primeiro subnível, 1s2, preenchido. Passa para o próximo. Segundo subnível, 2s2. Beleza, tá completamente preenchido. Vou para o próximo. 2p6. E aí, de tempos em tempos, você para, respira e confere conta. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Você tem 11 elétrons no total. Quantos você já distribuiu? Já tem 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Mais 6 aqui, 10. Então, você está quase acabando de fazer a sua distribuição eletrônica. Falta apenas 1. Então, aqui, se aqui já tem 10, no próximo subnível, que vai ser o 3s, eu não vou escrever 3s2. Por quê? Porque aí, então, eu teria aqui, ó, 12 elétrons no total. E não é o caso do sódio. Então, a gente vem aqui e no último subnível, que é o 3s, a gente só vai colocar o 1. Por quê? Porque agora eu tenho 2 mais 2 vai dar 4, mais 6 vai dar 10, mais 1 vai dar 11. E acabou, ok? Vamos, então, ver o próximo exemplo. Olha só o cálcio. O cálcio, ele vai ter aqui, ó, 20 elétrons. Então, a gente vai distribuir os 20 elétrons do cálcio de acordo com a ordem de energia dos subníveis. Então, vai ser 1s2, 2s2, 2p6. Para, respira e confere. Até aqui, ó, 4 mais 6 deu 10. Então, vamos continuar, que tem mais 10 pela frente. 3s2, 3p6. Vamos conferir. Até aqui a gente tinha 10, então aqui eu tenho 12
mais 6, então eu tenho 18 elétrons. O próximo subnível é o 4s2. Por quê? Porque, ó, se você reparar, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Aqui, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20 no total. Então, uma coisa interessante que a gente tem aqui, tanto para o cálcio quanto para os outros exemplos que a gente já trabalhou, é um plus, tá? Se você quiser um vídeo mais específico sobre isso, coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Mas tem como a gente descobrir tanto a família quanto o período do átomo olhando só a distribuição eletrônica dele. Vou te mostrar do cálcio só como exemplo. A gente distribuiu o cálcio até aqui, ok? Você viu que o cálcio vai ter uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas preenchidas completamente. E ele tem até a quarta camada preenchida, quer dizer que o cálcio está no quarto período da tabela periódica, ou seja, na quarta linha na horizontal, ok? Então, se ele está na quarta linha, pensa na batalha naval. Preciso achar a linha e eu preciso achar a coluna também. Se ele está na quarta linha, como que eu faço para identificar a coluna? Eu vou olhar para esse subnível dele aqui, para o 4s2. Como? Quando eu olho para esse subnível, eu sei que ele já está na quarta linha. Tudo bem. Como a distribuição eletrônica ela vai terminar no subnível S, esse vai ser o subnível que vai pertencer à camada de valência do cálcio, então ele vai terminar ou na primeira família ou na segunda família. Ou seja, o cálcio ele vai estar ou na primeira família da tabela periódica ou na segunda família. Por quê? Porque ele terminou no subnível S. Então, as duas primeiras famílias vão ter ali na camada de valência o subnível S. Só que, qual que vai determinar isso? A quantidade de elétrons que você tem nesse subnível. Então, como você tem 2 elétrons no subnível S, que faz parte da camada de valência, o cálcio vai fazer parte da família 2A. Então, pelo jogo de batalha naval da tabela periódica, o cálcio ele está na quarta linha e na segunda coluna da tabela periódica. Pode conferir na sua tabela que ele vai estar aí, beleza? Então, mais uma vez, se você quiser um vídeo mais específico sobre isso, sobre como achar o átomo na tabela periódica, através da distribuição eletrônica, porque sim, tem pegadinhas aí no meio do caminho, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vem fazer um vídeo sobre isso, beleza? Então, bora pro último exemplo? Esse aqui é o ferro. Então, vamos lá. Vamos analisar o ferro aqui. O ferro vai ter 26 elétrons, como a gente já viu aqui para todos os átomos anteriores. O ferro, como ele tem 26 elétrons e ele não é um íon, então a gente vai distribuir apenas esses 26 elétrons na distribuição eletrônica dele. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Respira e conta, olha só. Até aqui você tem 10, com mais esses dois aqui você tem 18. Então, vamos lá que a gente tem que chegar até o 26. Continuando, 3s2, 3p6, agora 4s2, então até aqui a gente tem 20. O próximo subnível é o 3d10. Só que se você preencher 100% do subnível D, olha só quantos elétrons o ferro vai ter. Vai ter aqui 10, 18, mais 2, 20, mais 10 vai dar 30. Então, a gente não pode colocar 10 elétrons aqui no último. Como até aqui deu 20, você pode preencher o subnível 3D até 10 elétrons. Só que você só precisa alocar 6 ali, acomodar 6 ali. Então, acabou. Essa é a distribuição eletrônica do ferro. Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Não vai ser o 3d10, porque ele não tem essa quantidade de elétrons para poder preencher no último subnível. Beleza? Curtiu esse vídeo? Se ele te ajudou de alguma maneira, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em saber. Se você quiser um vídeo mais específico sobre algum assunto que a gente tratou aqui, coloca aqui também que eu vou ter o maior prazer de gravar esse vídeo para poder te ajudar no entendimento da química, porque você tem que sair daqui sabendo muito mais química do que quando você chegou. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.